Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje com uma novidade super incrível, né, para quem curte aí tecnologia e inovação. Bom, a nossa convidada, ela é natural do Mato Grosso do Sul. Marcela Zorzo é advogada, mãe, empreendedora, influencer, né? Desde que mudou para Santa Catarina, ela fundou o Guia da Família, um perfil aqui do Instagram, onde ela compartilha o lifestyle com dicas de viagens e serviços. Agora, ela está investindo num projeto que vai torná-la a primeira influencer do estado a ter o seu próprio NFT. E o assunto é tão complexo que a gente vai até contar com a participação, né, do sócio da Marcela, que vai explicar aí pra gente como vai funcionar, né, essa questão de aderir à nova tecnologia e das plataformas digitais. Bom, então vamos chamar a nossa convidada. E depois, pessoal, a live, claro, vai ficar salva aqui no Instagram e no canal do YouTube. Então, para quem quiser com tecnologia e tal, fiquem à vontade, mandem suas perguntas também, que a gente vai encaixando aqui no roteiro. Vai ser um bate-papo super legal. Olá, Marcela. Olá, boa noite. Estou procurando um filtro aqui para a gente colocar. Boa noite, tudo Tudo bem? ótimo, graças a Deus. Que honra estar aqui participando dessa live com você, Carol. Pode chamar de Carol, né? Pode, claro, imagina, eu que agradeço a tua presença, né? Ainda hoje, final da tarde, aí com chuva tumultuada e tudo correu para casa para estar aqui. Hoje Seja muito eu bem-vinda. acordei e falei para Alexa. Alexa, qual que é a previsão do tempo para hoje? Ela, chuva hoje nos próximos 7 dias. Tenha um bom dia. Bom, eu tive o prazer, né, de conhecer a Marcela pessoalmente no evento, já faz, olha, muito tempo, né? E tava para fazer a live e, né, a gente vai adiando e tal, e agora eu vi essa novidade dela, eu disse, nossa, ela tem que contar isso aqui pra gente, então eu fiz uma pequena apresentação, né, mas fica à vontade se quiseres complementar aí pro pessoal. A gente está num momento, Carol, muito legal, assim, que é esse amadurecimento, porque eu sempre fui advogada, né? Já tenho 10 anos de profissão, sou atuante. Me possibilitou na advocacia tanto conhecer pessoas, mas né, poder adquirir nossos patrimônios e se tornar independente. E criei o Guia da Família no Instagram, que eu trato com muito carinho, que não deixa de ser uma empresa também. E eu sempre separei os dois, né? Então a gente está num momento muito bacana de uma aceitação, assim, de assumir mesmo e de se sair, sair do armário em relação a eu ser advogada e ser digital influencer e entender que isso não faz eu menos advogada ou menos influenciadora de sucesso por ter mais de uma profissão. E aí, conjunto, né, temos a super novidade, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, desse novo passo aí, tecnologia. Quem já está na Web3, né, que a gente chama, quem está aí já no mundo digital, no metaverso, sabe que já não é tão novidade assim, já tem uma onda de marcas como Adidas, como Rock in Rio, Louis Vuitton, né? Várias marcas famosas que já adquiriram essa tecnologia. Mas os influencers ainda, até onde eu sei, minha pesquisa foi, Sabrina Sato é a única que tem. Então eu não posso me titular como a única digital influencer a ter essa tecnologia, porque a Sabrina Sato já está aí. Mas colocando em pé de nível com ela, até com um pouco de ousadia, a gente pode dizer que em Santa Catarina eu vou ser aí a primeira digital influencer a ter essa tecnologia que nós vamos falar aí no decorrer da conversa. Olha, muito bacana. E, gente, desde o dia, né, que eu conheci a Marcela pessoalmente também já vi que ela é super antenada, sempre está buscando as novidades, então com certeza aí, pelo menos em Santa Catarina, né, vai ser a pioneira, Marcela. Bom, queria primeiro saber, né, porque você é natural lá do Mato Grosso do Sul, como foi essa mudança, assim, há quanto tempo estás aqui, o porquê que tu resolveu mudar de estado também? Você sabe, Carol, que eu como mãe, eu posso dizer isso porque é como eu crio a minha filha e eu acredito que é como meus pais me criaram, para o mundo, para ser um cidadão do mundo. Então, eu comecei a minha vida na fazenda, morando na fazenda mesmo, fui alfabetizada numa fazenda no Mato Grosso do Sul, então tive uma infância muito rústica de correr, de brincar, livre, né?
longe de tecnologia, mal a gente assistia uma televisão quando os pais deixavam, porque tinha uma televisão e os pais mais assistiam do que nós. Então eu tive uma infância muito livre e sempre fui muito incentivada a ir para o mundo, né? Então fui para a escola, já um pouco mais maior na cidade. E quando chegou a época do vestibular aí, eu já sabia sempre que queria ser advogada e fui fazer faculdade fora, no Paraná. Então, já saí com 16 anos, eu já saí de casa, já trabalhava há um ano, com 15 anos eu tive meu primeiro emprego no Mato Grosso do Sul, como assessora de um programa de televisão do Tata Marques TV, que é um programa lá do Mato Grosso do Sul. Ah, que legal! E aí fui fazer faculdade, fiz 2 faculdades, sou formada em chefe de cozinha também pelo Centro Europeu, e me formei lá e aí tive uma oportunidade de abrir um escritório e trabalhar com direito eleitoral em Sergipe. Fui para Sergipe, morei um tempo lá e depois tive uma outra oportunidade de trabalho, sempre na advocacia, de voltar para um estado que eu sempre vim nas férias, porque no Mato Grosso do Sul você não tem praia, né? Então quem mora no Mato Grosso do Sul, ou vai para o litoral de São Paulo ou vem aqui para o nosso Santa Catarina. Então, eu já vinha há muitos anos e aí surgiu uma oportunidade, né, na advocacia de abrir uma filial de um escritório de advocacia aqui, num escritório que eu já tinha estagiado durante a faculdade, que é o Pereira Guimarães, é um dos maiores escritórios do Brasil de direito administrativo, de direito eleitoral e todas as áreas. É um escritório que tem mais de 1.500 colaboradores. Então, eu vim para Santa Catarina como advogada, uma oportunidade de trabalho, e aí queria muito, tinha uma vontade muito grande de conhecer Santa Catarina. Porque eu vinha desde criança, Carol, e conhecia a praia. Ficava na praia, andava de banana, comia churros, comia milho, ia no Beto Carreira. E meus pais sempre gostaram de ir ali para Nova Trento, sabe? Dar uma voltinha para ali para o Brusque, comprar uma louça no Blumenau. Uma roupinha. E por ali. E aí, quando eu mudei para cá, eu comecei a entender e estudar o estado e descobri que a gente tem, desde lá de Praia Grande aos Quênios, a Serra Catarinense, que é uma das serras mais bonitas do Brasil, na minha opinião, e do mundo, que eu sei que tem uma pergunta que se fala sobre Santa Catarina, e eu já, de antemão, falo que sou uma apaixonada pela Serra Catarinense. E comecei, né, ir praia, badalação, e trilhas, e cachoeiras. Então, tem tudo aqui em Santa Catarina. Neva em algumas cidades e um calor e um sunset, né, no verão aqui incrível. E aí eu comecei a viajar, passear. E eu falei, poxa, eu preciso demonstrar e compartilhar essas viagens com os seguidores. E daí eu criei o Guia da Família de Santa Catarina. Guia porque a gente mostrava o que estava vendo, né, onde estava tendo as experiências, e da família porque a Helena era pequenininha, e aí a gente sempre procurava um espaço que tivesse a ver com criança. Então, um hotel que tivesse atividades para crianças, um restaurante que tivesse atividades, um passeio que fizesse sentido levar o filho. Então, sempre foi ligado à família. E aí o Instagram começou a crescer organicamente, sempre foi orgânico, né? Se você tem, né, um Instagram, uma empresa que você faz tráfego pago, que você investe em leads, excelente, para você talvez faça sentido. Mas o Guia da Família, ele fala do meu lifestyle. Então, eu até hoje não senti a necessidade e a lógica de ter um tráfego pago, ou ter um impulsionamento. Então, segue ou porque alguém indicou, ou porque, de alguma forma, você viu eu em algum Instagram de um parceiro e começou a me seguir. Então, ele é orgânico, 100% orgânico, né? As pessoas que seguem são pessoas, normalmente mulheres, que têm filhos, que são madrinhas, que são tias, avós, que de alguma forma se identifica aí com esse universo de uma mulher que trabalha, que tem uma empresa e que também tem filhos. Uhum. Então, foi meio que natural, assim, ou tu Natural. pensou, não, eu vou fazer um guia, vou começar a publicar, ele foi crescendo, assim. Tem tudo muito a ver, Carol, com a tua facilidade, né? Eu acredito que Deus nos dá dons. Então, o dom da comunicação, o dom de mostrar, o dom de falar nos stories ou mostrar algo, é algo para mim muito natural. Claro que é uma característica a ser trabalhada para ser um instrumento aí de sucesso para você realmente ser assertivo e alcançar níveis maiores de conquistas. Mas é uma característica para mim muito simples. Então, mostrar um lugar, falar do sentimento que eu tenho nele, porque que eu, Marcela, vejo que faz um sucesso ou não um Instagram, uma rede social. Você conseguir compartilhar e transmitir o sentimento que você tem. Então, quando eu chego num hotel, né, eu e a Helena, a gente tem uma brincadeira que a gente chega num quarto de hotel, ela não é o exemplo mais lindo, mas a gente gosta de pular na cama. Então, a gente pula na cama, a gente tem alguns, assim, rituaizinhos que a gente faz. Então, a gente pula na cama, a gente já chega pegando os shampoozinhos, condicionador,
A gente, ó, a Helena tá aqui, já tá rindo. Então, a gente vive realmente, né? E às vezes a gente fica nos hotéis, a gente começou a ser convidado, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, e nós começamos a ser convidados para ir em hotéis muito legais, hotéis de R$ 2.000 a diária. E a nossa espontaneidade continua a mesma do que se for uma pousada de 200. Não é porque eu tenho um Instagram, porque eu compartilho dicas, que eu chego lá e posto uma foto glamurosa. Não, a gente pula na cama. Sim. Uhul, kit Lucitânia do banheiro, né? Faz toda uma brincadeira aí. E quando tem os perrengues, também posta. A gente fiquei em hotel que tinha perereca no quarto, a gente posta. Ai, socorro, tem favor. Essa é a catarinense, é para corajosos. E aí eu queria contar, até pro teu Instagram, Ricas e Poderosas, né? Mulheres empreendedoras. Finas e poderosas. Ricas e Poderosas. E eu gosto muito de uma passagem que eu sempre falo nas minhas palestras, que eu sou palestrante também, que é o não você já tem, Carol. Não sei se você já escutou alguma vez eu falar sobre o não você já tem. E quando eu resolvi fazer o Guia da Família, eu escrevi um texto e eu precisava fazer sentido para aquele parceiro. Então, eu fiz um texto falando, olha, eu sou mãe, sou empreendedora, sou empresária, sou advogada, tenho uma filha e quero conhecer o estado de Santa Catarina e quero levar os meus seguidores para conhecer essa experiência focado, né, o tal do nicho, nichar o teu negócio, né? Nichado em seguidores que são mães, que são pais, pessoas que vão viajar com crianças. E eu mandei 200 e-mails. 200 hotéis e pousadas receberam meu e-mail solicitando uma parceria de permuta de 3 diárias. E aí 3 me responderam, 2 que iam ver a possibilidade e um que foi o Dona Francisca, um hotel fazenda que tem ali na Serra da Dona Francisca e Joinville, que seria um prazer nos receber, e nós fomos. E foi super legal, fizemos stories. Na época tinha, acho que, o iPhone 8, então as imagens, né, daquela forma. Foi tudo aprendido, né, no aprendizado diário ali. E aí, depois que eu saí de lá, eu comecei a mandar os e-mails assim. Eu mandava o mesmo e-mail, inclusive a prova social. Inclusive, já fomos recebidos pelo Dona Francisca. É sua vez agora de nos receber. E aí, fiz o segundo hotel. Aí, eu já mandava. Inclusive, já fui no Dona Francisca e no tal. No A e no B. E aí a corrente começa a puxar. De brinca que dinheiro puxa dinheiro, né, Carol? E é bem isso. Então, se você tal hotel já te recebeu, se tal hotel já te recebeu, até que hoje, né? Hoje a gente vai até o hotel, vai até o local, recebe a permuta da diária mais um cachê, né? Então hoje Olha. Já outro momento, né? Outro momento, que agora, na verdade, já virou outro, porque além de nós irmos ao local receber um cachê, o hotel nos procura para dar um cupom de desconto para os seguidores irem. Normalmente eu ganho um cashback ainda, né? Desse valor da reserva. E agora a gente, com essa tecnologia, vai poder realmente fazer algo diferenciado, que é o NFT que nós vamos falar adiante. Então, são momentos, não existe atalhos. Abri o Instagram hoje, no segundo dia estou fazendo permuta, no terceiro dia estou recebendo para ir, no quarto dia o hotel está me procurando para me apresentar cupom de desconto para os seguidores. Então, um caminho, né? Já vão fazer 7 anos, conjunto com a advocacia. E agora, menina, no último ano resolvi ser síndica ainda do prédio, de 70 apartamentos. Então, meu Deus. Eu sei, porque eu gosto, né? Mas a gente vai fazendo network, vai fazendo relacionamento e as coisas vão sendo puxadas. Então, o Guia da Família não é um atalho, não é fácil, ocupa muitas horas do dia, né? Mas eu sou muito bem recebida pelos seguidores, sabe? Até hoje tive poucas coisas que aconteceram que me desestimularam a ter. E sempre o entendimento, Carol, que é um passo de cada vez. Às vezes chega no final de semana, você olha assim, teve 500 seguidores novos. Aí você vai olhar, teve 300 que pararam de seguir. Por quê? Não fala, ninguém fala. Às vezes você está postando muito de empreendedorismo, a pessoa quer mais maternidade. Às vezes você não está viajando naquela semana e está mostrando um pouquinho do seu dia a dia, a pessoa só queria viagem. A gente não consegue agradar a todos, né? Então, é um caminho que deveria ser proibido de seguir, viu? A pessoa vai levar um choque. De seguir, eu levo um choque em casa. Mas não é, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que não pode agradar todo mundo, que não vai conseguir agradar todo mundo. E tem um número de seguidores, indiferente se você tem 100 seguidores, 1.000, ou 50 mil ou 1 milhão. Você tem que fazer o trabalho para aquelas pessoas que têm. Não falando, vou ser melhor quando eu tiver tantos seguidores. Não. Se eu tiver 10 pessoas assistindo meus stories, eu vou dar o melhor para essas 10 pessoas.
Exatamente, é isso assim que eu vejo muito, né? Se tem X seguidores ali, trate como se fosse milhões, né? Porque que nem tu falou, uma coisa vai puxando a outra, a mesma coisa o meu, começou, sei lá, meia dúzia de amigas, né? Seguindo, e eu acredito muito nisso de também se posicionar, né? A gente, como tu falou, realmente não vai agradar todo mundo, às vezes tu tem que dar uma opinião mais, né? Ó, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, vamos refletir. Tem gente que não gosta, para de seguir, mas, né, faz É, parte e tá aí. Por isso tem vários perfis também, né? eu particularmente, eu assim, sou bem contra a números, tá? Eu tenho Uhum. algumas experiências para compartilhar, vou compartilhar uma com vocês. Eu fiz uma live com o Dr. Fernando Lopes, que é o meu sócio, sobre blockchain. Foi uma das menores visualizações no meu Instagram, teve 447 visualizações. Ele fechou 3 contratos de 200 mil, né? Então, assim, às vezes eu posto uma postagem que tem lá 20, 30, 50, 100 mil visualizações e já ouvi retorno. Ah, Marcela, o pessoal seguiu, mas não teve retorno. E a outra foi com o Dr. Rodrigo, que é o meu parceiro de escritório de registro de patentes e marcas. A gente fez uma live, teve um pouquinho mais de acesso, mais ou menos uns 1000 likes. E o pessoal do filho do Chorão, né, da banda dele, viu de alguma forma e contratou ele, e ele virou advogado dessa turma, né? E dali começaram outros contratos a rolar e acontecer. E então, assim, não se atente tanto a números, né? Ah, mas eu só tenho 100 seguidores, eu só tenho. Gente, a minha filha tem um gás. Helena, dá uma acalmada aí, minha filha, pelo amor de Deus, que aí Puxou a mãe, puxou a mãe. pulando. E aí, então não se atentar muito a esses números, porque assim, as pessoas falam muito, ai, mas só é bomba quem tem um monte de gente no Instagram. Na verdade, você tem que fazer uma análise do que está revertendo, né? Eu advogo para uma, claro, não vou dar nomes aqui, mas eu advogo para uma digital influencer que ela tem 200 e poucos mil seguidores e ela não faz R$ 1.000 de publicidade por mês. E conheço outras pessoas que têm 5, tem 10, né? Tem 30, tem como eu 40, e que conseguiu, por exemplo, mobiliar. Um dos maiores cases de sucesso que eu posso falar com muito orgulho é meu apartamento, que eu comprei há um ano aqui na Praia Brava, que eu já fiz mais de 350 mil em permutas. Né? A Porto Belo é uma das patrocinadoras. Porto Belo Brasil Olha. entrou em contato. Na época, a gente teve uma disputa até entre Toda Esquina e Porto Belo. E eu fiquei me achando a última bolacha do pacote. Porque, Leilão. leilão. E aí, por alguns motivos, a gente fechou com uma outra marcenaria em Criciúma, que ótima, né, na Fratello. Então, assim, eu consegui praticamente imobiliar um apartamento de 70 metros quadrados, divulgando as empresas e fazendo permutas. E a maioria delas realmente já me mostraram, assim, retorno que você fica bobo. Você fala, ah, devia ter cobrado, sabe? A gente fica até um pouquinho fominha. Porque o retorno, ele existe. Uhum. E assim, por exemplo, se eu faço uma postagem sobre, por exemplo, uma marcenaria e aparece lá às vezes 15 cliques. Mas você acha pouco, né? Poxa, uma postagem 15 cliques. Mas 15 pessoas pediram orçamento e 3 fechar, cada fechamento de uma marcenaria hoje em dia é R$ 100.000. Entende? Uhum. Então, às vezes, se você ficar muito. Só 11 pessoas clicaram. Tá, mas imagina, 15, 11 pessoas fechando o orçamento de 100 mil, nós estamos falando de R$ 1,5 milhão. Entendeu? Gerar esse negócio Exatamente. de vantagem. Então, essa E tem perspectiva. muita gente que se prende aos outros números, né? Só o que a gente vê do público e mede o resultado por aquilo ali. Na verdade, Seguidores, tá né? errado. Eu dou dicas daqui da região de Santa Catarina. Adianta eu tenho um digital influencer que é meu amigo, eu gosto muito dele, mas a gente riu muito dessa situação drástica. Ele tem 7 milhões de seguidores e ele esteve aqui recentemente, a gente fez algumas postagens e eu tive, sabe quantas pessoas que me seguiram depois das postagens dele? Nenhuma. Nenhuma. Nada. Aí a gente foi olhar os seguidores dele, no Japão, na Turquia, não sei o quê. Então você não se ilude achando, sabe, tem milhões e milhões de seguidores, mas depende do serviço que você vai divulgar. É melhor ter 5 mil seguidores de uma pessoa que é local da tua cidade do que uma pessoa que tem 7 milhões no mundo inteiro e você não vai conseguir levar o teu produto e reverter aquela postagem em venda. Verdade. E os micro, né, e os nano influenciadores que eles chamam agora,
cada vez fazem mais sucesso justamente por isso, porque na comunidade consegue impactar e regionalmente tem muito mais resultado do que gente que só tem número, né, e não consegue vender, às vezes, nem 30 camisetas. Isso mesmo. Né? Já vi casos assim. Bom, Marcela, bom, falasse um pouquinho aí, né, há quanto tempo existe o perfil e qual o maior desafio, né, de conciliar a tua vida profissional, de empreendedora, advogada, com a maternidade, né, que ainda tem isso de pega a filha na escola, né, leva ela para os passeios e mantém aí ela na tua rotina. A solução é período integral na escola, não tem como. Já tentei um ano ela estudar só à tarde, mas não tem como, porque você deixa na escola e aí já está na hora de buscar, e balneário que tem trânsito, então ela fica, né, na escola o dia todo, né? Ela está num colégio que tem a filosofia Criando Cidadãos para o Mundo, né, que é a escola canadense Maple Bear. É uma escola que já trabalha essa ideia do intercâmbio, essa ideia de você fazer um high school. Então, a mentalidade da Helena já é uma criança independente. Então, ela é criada, né? Eu, sobre maternidade, eu vou mais a fundo agora na criação do NFT, que vai ter um departamento lá, para quem adquiriu o NFT, sobre maternidade. Porque a minha maternidade, ela lembra como eu fui criada, na fazenda livre. Então, Helena vai para o Aras, ela brinca, ela tem responsabilidades, ela acorda, ela toma o banho dela, ela seca o cabelo dela, ela penteia, ela, de alguma forma, ela faz o cafezinho da manhã dela, ela tem a sua independência, né? Com 7 anos. É criança, eu brinco, eu sento com ela no chão, a gente brinca, passeia, mas ela também tem responsabilidades desde muito cedo. Então, a Helena nunca foi uma criança que eu fiquei uma noite acordada, uma criança chorona, uma criança que faz birra. Eu fui atender um cliente Mafra essa semana, pra você ter ideia, Carol. Eu acordei ela às 4h30 da manhã. Falei, filha, vamos? Vamos. Segurou o travesseirinho dela, entrou no carro, deitou e dormiu. E tá tudo bem. Ela não é, não, quero dormir, chore, colo. Não, ela é nota 1000, assim. Mas talvez porque eu fui criada assim, ela também tem sido criada assim. Claro, com muito amor, com afeto, deixando ela ser criança. Mas também não criando ela tão bebezinha, tão montessoriana. Protegidinha. E tá tudo certo, tá, Carol? Assim, eu sou uma pessoa que cada um cria do jeito que quer. Eu tenho amigas que criam de várias formas e tá tudo certo. Não existe. Eu acho que a pior coisa é uma mãe querer dizer o que tem que fazer. Cada um conhece a sua filha, a sensibilidade que como o quanto você pode forçar, o quanto não pode forçar. Talvez eu tenha mais um filho na vida e ele seja totalmente diferente, né, da Helena. Então, eu acho que o julgar como a outra mãe cria que é o problema, né? Você cria do jeito que você quiser. Até porque você vai colocar uma pessoa no mundo e ela vai ter, se ela não for criada, pelo menos assim, decentemente, vai ser uma pessoa ruim. Você, como mãe, vai colher isso também e a própria criança vai colher isso, né? Exatamente. Então, a maternidade e quais e a advocacia, só para concluir a tua pergunta, a advocacia e a maternidade é uma coisa que flui muito tranquila, sabe? Helena é uma criança assim que é uma bênção, ela é parceira, ela é uma criança que erra, uma criança que acerta, uma criança que teima, como qualquer outra, que tem dias que está mais triste, tem dias que está mais melosa, é uma criança como qualquer outra. Mas aqui em casa a gente cria ela para o mundo, então eu nunca. Ela foi atender um cliente comigo no ano anterior, ela ficou ali sentadinha, brincou um pouco, esperou eu fazer 3, 4 horas de reunião. Quando acabou, vamos fazer o que agora? Eu falei, mamãe, quero comer uma macarronada num restaurante que eu gosto aqui. Fomos, então a gente vai conversando e se entendendo. Nem eu tenho que super me adaptar, porque ela é uma criança, e nem ela me adaptar a uma vida de adulta. A gente consegue levar uma fluidez tranquila. Tua parceirinha em todos os momentos, né, Marcela? E quais, né, os destinos aqui em Santa Catarina, que falasse que tem tantos, claro que estás aí por todo canto, né? É difícil, às vezes, dizer o preferido, mas quais, assim, que tu mais gostou de conhecer e recomenda aí pro pessoal? Eu vi que a Maria Clara entrou aqui agora, a Maria Clara é irmãzinha da Helena, né? E é uma mocinha agora, mas eu conheci ela com 2 anos, e agora ela já tá aí com 12, e ela já foi comigo para esse destino. A gente já foi 17 vezes para a região de Urubici, Alfredo Wagner, Bom Retiro.
Nós somos eternos. Sempre vejo teus stories ali por esses lugares. Tem algumas cidades que eu quero conhecer ainda de Santa Catarina e quero esse ano ainda como Praia Grande, andar de balão. Tenho muita vontade de, assim, eu acho que hoje assim, o destino que eu quero conhecer é Praia Grande. Mas realmente ali a região de Urubici algo me canta muito. Por quê? Eu morei na fazenda há muitos anos, então céu estrelado, cheirinho de mato, quando chove aquela terrinha molhada, só tem lá, né? E o segundo é que, por mais que eu esteja extremamente agitada, eu amo o campo, eu amo a paz, sabe? Que tá colocar uma roupa confortável, a Helena poder correr, brincar, a gente fazer uma comida no fogão a lenha, curtir uma fogueira. Então, nesse sentido, eu sou caseira. Então, quando a gente vai para esses refúgios, né, que eu falo, refúgios da serra, quando a gente passa no mercado, no caminho, compra um monte de coisa e chega com vontade de cozinhar e de tomar vinho e de relaxar. Então, eu gosto muito da Serra Catarinense. E ela me encanta muito porque você pode fazer uma viagem romântica lá, você pode fazer uma viagem de aventura, como eu já fiz a trilha, fiz 12 horas de trilha no Cânion do Espraiado. Até hoje eu tenho as marcas no meu pé ali da terra e o tênis comendo o couro do pé, a cicatriz. Como você pode fazer uma viagem de amigos, por exemplo, para ir para vinícolas de vinho, uma viagem mais gastronômica. Como você também pode ir para hotéis fazenda com as criançadas, para eles andarem a cavalo, para eles se sujarem na terra, na grama. Então, a SET possibilita muito o que você quer. As pessoas me perguntam muito assim, mas Cela, qual hotel você me indica em Urubici? Aí a primeira pergunta é, tá, qual que é o intuito da viagem? Vai com o filho, vai com o marido, vai com turma? Aí eu vou afunilando, porque eu não sei se você sabe, mas Urubici é uma das cidades do Brasil que, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas, tem mais hotéis do Brasil inteiro. Né? São mais de 400 hotéis, pousadas e Airbnb e Urubici, que é pequenininho. Então, tem muita hospedagem, muitas opções. Cabe a pessoa saber qual que é o intuito da viagem. Então, realmente, eu sou bem fã, né, aí da região da Serra. E ainda não conheço o Rio dos Cedros, quero conhecer. Ali ainda não fui, mas está no caminho aí, conhecer. Então, a tua dica para quem é de Santa Catarina ou até para quem quer programar para conhecer o estado, que geralmente, né, o pessoal pensa nas praias e no litoral, seria colocar o Urubici no roteiro. Urubici ou um Alfredo Wagner, que fica mais pertinho, né? Depende se você tá com criança, é Urubici mesmo, ou pessoas mais de idade, porque o Urubici tem mais estrutura de turismo, com decks, com corrimão, com banheiros, e Alfredo Wagner ainda está se desenvolvendo, então Alfredo Wagner é mais para quem está sem criança, que tem lugares lindíssimos para ir, grutas, cachoeiras, trilhas, mas que tem menos acessibilidade. Mas ela fica metade do caminho, né? E aí, chegando em Urubici, um pouquinho antes tem Bom Retiro, que é onde fica a Viniclotera, né? Algumas pousadas ali, tem café, mas é encoladinho de Urubici. Então, às vezes pergunta, Bom Retiro é melhor que Urubici? Depende também, porque se você fica em Bom Retiro, você fica só um pouquinho mais afastado do centrinho de Urubici. E como é noite lá, não tem muita visibilidade na avenida, você não fica indo para a cidade voltando em menos de meia hora. Então, à noite acaba sendo um pouquinho perigoso. Então, o intuito da viagem, você pode comentar comigo aqui, ou quando você for pesquisar, sempre pensar com qual que é o intuito da viagem. Mas, com certeza, a Serra Catarinense é lindíssima e vale muito a pena. E na tua terra natal, o que tu recomenda para o pessoal fazer em Mato Grosso do Sul? Tem Bonito, que é muito próximo, né? Que é uma cidade maravilhosa, as águas cristalinas, você faz flutuação, você faz passeio de bote, come jacaré, já vai lá já aproveitar e tomar a Taboa, que é uma cachaça de lá. Mas Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas do Mato Grosso do Sul e é uma cidade que tem muita churrascaria e muita gente alegre. Perdão. Campo Grande é uma cidade muito quente. Isso eu acho que é uma característica bem de vocês mesmo, né? Porque também, quando eu te conheci, já veio falando e super astral, assim, a gente já nota que é diferente. Meu ex-marido, quando me conheceu, ele falou assim, você é assim ou é seu povo? Assim, eu falei, todo mundo é igual, não tem nada especial não, tipo, brincando, né? Você for lá pra Campo Grande, todo mundo é igual mesmo, todo mundo é meio abestalhado, conversa, vem na minha casa, porque às vezes eu conheço as pessoas. A pessoa, por exemplo, assim, eu vi nos seus stories uns vasos, achei bonito lá na sua casa. Falei, vai lá em casa amanhã pra você ver.
A pessoa olha pra minha cara e fala, não, eu tô falando sério, você passa lá em casa e né, eu peço pro isolador abrir, te mostrar, ou às vezes, né, o som, agora que eu fiz a parte do som aqui, que eu amo, né? Eu chego em casa e coloco a música, tá aqui tocando o volume 2 uma musiquinha. Então passa lá em casa e vê como é. A gente é assim no Mato Grosso do Sul, né? Um chama pra ir na casa do outro e é meio até inconsequente. Então, assim, o Campo Grande é muito de barzinho, de restaurante na rua. Você passa de carro, o barzinho que tiver mais cheio, ou que você avistou alguém, você já estaciona, já senta, já toma cerveja, a pessoa tá muito da cerveja, porque é muito quente, e uma musiquinha sertaneja. Então, assim, Campo Grande é uma cidade que tem um pôr do sol lindíssimo e é uma cidade muito agitada, muito animada. De você, assim, sair na rua, conhecer pessoas, conversar. É legal. Eu acho. Por isso que é todo mundo assim já. E aí eu fui Já é conhecer várias cultural. pessoas aqui em Santa Catarina, que daqui a pouco eu me dei bem. Não sei, é Campo Grande, não pode ser. A gente, porque casa, né? O Bruno Menegasso, que é um dos eventos que eu faço network, que eu sou a digital influencer dos network dele, uma vez por mês ele faz uma reunião de empresários, ele é de Campo Grande, a gente foi descobrir aqui. E volta e meia, um campo-grandense me acha aqui no Guia da Família. Ah, eu também sou de Campo Grande. Daí eu vou para Campo Grande, tomo tereré, daí mostro. A gente come muito pequi, né? Arroz com pequi, mostra as pimenta, comendo arroz carreteiro. Aí a pessoa, eu também sou, eu também já fui. Eu vejo que o pessoal tem um carinho, assim, bastante caloroso com o Campo Grande, porque já foi, ou porque teve parente, ou porque passou a infância. Campo Grande, ele tem um sentimento gostoso, igual cidades do interior. Né? Por exemplo, o pessoal de Cascavel, o pessoal de Toledo, esses interior, o pessoal do Rio Grande do Sul, que é do interior, assim, é essa mesma história, assim, é um pessoal que se une, que se ajuda, que é caloroso. Eu sou apaixonada por Campo Grande. Eu, se for falar, eu fico 2 horas aqui falando e vou pelo menos de 1, 2 vezes por ano para lá. Então, mesmo morando em Sergipe, mesmo morando em Curitiba, mesmo agora morando aqui, sempre pelo menos 2 vezes por ano eu tô por lá. Pra matar a saudade. E tu pensa, Marcela, em algum momento, tipo, trabalhar só como influencer, largar a advocacia ou não passa pela tua Olha, cabeça? Carol, eu acho que as duas elas caminham muito bem juntos, porque assim eu acredito que nós estamos aqui para servir, né? E cada um serve com os dons que tem, com as características que veio aí sendo você trabalhado ou não nessas características. E como advogada, eu ajudo muitas pessoas a resolver os problemas dela. E é algo que eu faço que eu amo fazer. Eu amo me comunicar com as pessoas e ajudar. Eu brinco que eu sou tipo um cachorrinho. Quando a pessoa chega e fala assim, tô com um problema, o rabinho assim, ó, faz assim, ó. Né? Vamos resolver. Então vamos resolver. Não importa se é sábado, se é domingo, se é à noite. Eu não consigo falar, vamos deixar para segunda. Não, vamos resolver hoje, vamos. E o Guia da Família, eu também consigo ajudar as pessoas, né? Claro que a recompensa é o financeiro, ela vem, né? Mas assim, eu recebo o quê? 500 directs por dia. Dos 500, 3 às vezes geram negócio, 4 geram negócio. O restante é gente pedindo indicação de restaurante, de hotel, querendo saber alguma informação. Poucos eu gostaria de te contratar, e a cada 10 que faz prospecção, que a gente vai para uma reunião, às vezes não fecha naquele momento, fecha um, fecha dois, daqui 6 meses fecha outro, né? Adoro quando falam que tá caro, depois 6 meses volta, já aumentou a tabela. Esses eu adoro, fica parceiro. Não, mas fora brincadeira, então é muito o dar, né? Por exemplo, a Kelly entrou aqui agora, a Kelly a gente conhece ela, a gente tem que falar de prova social e exemplos reais, né? A Kelly é colorimetrista, ela faz um trabalho excelente. Eu achava que era bobagem, que eu ia ficar linda de qualquer cor e nada a ver. Carol do céu. Só que não. E quando ela colocou aquele tecido, parecia que eu tava morta, uma olheira surgiu assim, parecia família Adams. E outras cores que eu achava bonita, mas acabava não usando muito. Fiquei maravilhosa. Então ela me mostrou e realmente revelou algo que foi muito surpreendente. E a gente se conheceu pelo Guia da Família, fazendo colorimetria. Se ela puder escrever aí, se ela teve resultado, mas eu sei que ela teve resultado, né, das minhas postagens de contratações. E aí agora, essa semana, ela teve um problema que eu vou falar, tá, Kelly? Até porque você postou. Clonaram o Instagram dela com aquele golpe do Pix, né, de pedir no Pix. E ela virou minha cliente. Então hoje eu advogo para ela.
Então, eu ajudei ela e ela me ajudou e a gente se conectou e agora está ajudando outras pessoas pela advocacia e pelo Instagram, né? O Fernando Lopes, que é meu sócio, que está aí também, a gente se conheceu na advocacia. Nós fomos 4 anos advogados do mesmo cliente, né? A gente tinha um grupo de advogados, ele fazia a área dele, eu fazia a minha área, ficamos muito amigos. E hoje a gente está aqui no Instagram lançando a plataforma do NFT. Então, sem a advocacia, parece que o Instagram não anda. E sem o Instagram, parece que a advocacia não anda. Então, assim, um complemento, né? um momento, por exemplo, que foi difícil foi quando eu fui fazer o curso Mastermind. É um curso, você já deve ter ouvido falar, eles têm mais de 20 cursos dentro do Mastermind. E eu fui fazer uma de venda, a venda de alto valor, venda agressiva. Era uma imersão de um final de semana. E quando eu cheguei lá, o professor perguntou: qual é a tua profissão? E eu falei: sou influenciadora digital e advogado. Não, você tem que escolher uma. Porque aqui você vai ter um livro com vários questionários e você não vai dar conta pelo tempo. Eu falei: não, eu vou fazer dos dois. E realmente o tempo era curto. Por mais do raciocínio rápido que você tenha, você tem que fazer o dobro, né? Então, aí eu fiz realmente as metas, as dificuldades, os planejamentos, sempre dos dois. Mas aí eu senti dificuldade e por ter 2 profissões, em alguns momentos talvez tenha que escolher, né? Mas fora esse momento ali, talvez se eu tivesse escolhido uma profissão, eu teria aproveitado mais. Mas eu queria, sabe, aproveitar as duas. Mas isso também vem a maturidade, a gente tem que errar bastante para aprender. Talvez no próximo curso eu falo: não, hoje essa vez eu vou fazer focada nessa empresa. No próximo curso eu faço focada na outra empresa. Então também é aprendizado e já fica a lição, né? Quem for fazer um curso como Mastermind e tiver mais de uma empresa, foca em uma e vai. Que eu particularmente acho que vai ter Tive um aprendizado excelente, mas eu acho que poderia ter sido mais assertiva se tivesse escolhido uma das profissões. Uhum. Bom, e agora, né, gente, falando da inovação, a gente vai chamar e vai convidar para participar da nossa live o sócio da Marcela, que é o Fernando Lopes, para explicar, né, sobre esse novo desafio. Vou mandar aqui o convite para ele. Professor, qualquer coisa, Fernando Lopes. se não for, chama a gente aí. Eu já vi que ele está online. Eu vi que ele entrou também. Depois eu vou te mandar. A esposa dele faz um brechó chique, super legal. Já quero. E ela vende bolsa Louis Vuitton, todas essas bolsas, tipo Desapeguei, Enjoei, lá em Curitiba. O Instagram dela é o máximo. Depois eu vou te passar, ela tá aparecendo ali. Ai, manda. E o Instagram dela é excelente. Você tem a oportunidade de comprar roupas de marca, bolsas de marcas por um precinho excelente. Me manda que eu já vou chamar ela para um live shopping aqui. A gente já comercializa na live. Bem legal. Não, ela tem um trabalho bem legal. E o Fernando, ele vai se apresentar aqui a hora que ele aparecer. Enquanto ele não aparece, eu já vou falar um pouquinho sobre ele. O Fernando é um dos homens mais inteligentes que eu conheço, é um grande amigo. E ele, há 10 anos atrás, começou a estudar sobre criptomoeda, sobre blockchain, sobre tecnologia e advogando, né? E aí ele começou a produzir robô, games, né? Dar cursos sobre isso e se tornou referência aí a nível Brasil. Um dos trabalhos dele, que foi uma criptomoeda para os indígenas que ele fez, teve mais de 300 matérias repercutidas no mundo todo, em várias línguas. Então, ele é muito inteligente e aí ele veio com essa proposta de trazer essa tecnologia para o Instagram. E aí a ideia também é a gente mostrar para outras empresas, né? Porque hoje no Brasil você tem a Adidas, né? Por exemplo, a Adidas tem NFT. Então, se você é uma consumidora, por exemplo, Carol, do tênis Adidas, diferente se você comprar 10, 100 Adidas, você é uma consumidora como aquela pessoa que compra um Adidas. Se você adquire um NFT, que depois nós vamos explicar bem a fundo o que é NFT, você tem a possibilidade de participar de uma comunidade, que foi uma palavra que você falou lá no começo, da comunidade, por exemplo, da Adidas, de escolher o design do outro ano, a comprar, por exemplo, um lançamento antes que todo mundo, a receber um mimo em casa, a ter algumas regalias de eventos que eles fazem. Então, quando você cria um NFT, você está abrindo a tua casa, né, a tua marca, para pessoas viverem o marketing humanizado, a verem os perrengues, a verem as novidades e a pessoa se sentir especial. Porque, assim, hoje no Instagram você produz material, em grande parte, esperando um retorno, e a pessoa, na verdade, ela só é uma compradora tua.
Fernando, conseguiu entrar? Qualquer coisa, eu mando o convite de novo. Acho Você podia só que tá desligar a música da carregando. outra, porque eu vou ter que participar do negócio. Já está entrando ali. Então, quando você abre a tua marca, né, como a gente vai marcar o Guia da Família, você traz a possibilidade da pessoa não só te dar, né, dela receber também. Né? Por exemplo, fui um hotel fazenda. A pessoa veio lá no hotel fazenda, a Helena andando a cavalo, passeando. Eu tô dando essa informação para ela, ok. Mas o que mais que eu tô fazendo por ela? Agora eu quero que ela reserve aquele hotel para eu ficar bem na fita com o hotel. E quando você tem um NFT que você abre uma comunidade, você está dando aquela oportunidade à pessoa, se quiser ficar naquele hotel, às vezes ter 10%, 15% de desconto, 20%, ou se ela reservar 3 diários, ganhar a quarta. Então, além dela me assistir, ela vai ganhar vantagens em seguir. E aí, isso fala muito sobre a Web3, que é essa nova tecnologia de haver cooperação em quem está assistindo com quem está postando. E não só um posta e o outro assiste. Ou um vende e o outro compra. Aham. Bom, ele colocou que ele está em trânsito, só pode fechar ali, então talvez o convite pode recusar. Fernando, e aí daqui a pouquinho tu entra, aí eu te chamo novamente, senão vai ficar, acho que aqui carregando, talvez é o sinal também. Só explicar, né, Marcela, que brevemente, para quem não sabe ainda, né, porque a gente que está no meio é mais comum, mas o NFT é um dos assuntos, né, que mais tem destaque hoje aí no mundo digital. E para quem, né, não está acostumado, é o que a gente chama de tokens não fungíveis, né, criado numa plataforma de blockchain, para representar algo único, né? Como a Marcela comentou ali, por exemplo, eu estou num hotel, né, quero fazer algo para o meu público, né? Então, como eu posso criar uma imagem, alguma coisa que ele tenha uma experiência além do que ele já vê ali, né, nos stories e acompanha ela ali. Então, em 2021, por exemplo, já foram negociados, né, mais de 25 bilhões de dólares aí, segundo uma consultoria que eu pesquisei, em faturamento com a NFT, e a gente sabe que com a Web3, o metaverso, esses números ainda vão crescer muito mais, né? E prometem revolucionar a forma de comercializar os ativos digitais. Marcela, né, antes do professor entrar para explicar um pouquinho mais da parte técnica, como é que, né, foi nessa onda, assim, também de começar a ouvir que, pô, eu vou fazer um NFT, eu vou ser a primeira de Santa Catarina, que nem tu falou, tem a Sabrina Sato, como que te deu a ideia também? Na verdade, o Fernando, ele conseguiu captar um sentimento que eu tinha quando a gente se reunia para falar da advocacia do nosso cliente, que a gente tinha comum. Eu tinha até uma frustração, porque parecia até uma arrogância da minha parte, até um narcisismo, sabe? Ficar postando eu ali direto no Instagram para as pessoas quererem onde eu vou. E aquilo me incomodava de certa forma. Eu falei, eu não quero que as pessoas tenham um desejo ou até uma inveja branca, a gente chama de, Marcela tá naquele lugar. Eu quero possibilitar as pessoas irem. Porque, assim, existem muitos lugares para si. Então, todo final de semana você ir para um hotel é muito caro. Às vezes, tem uns destinos aqui, até às vezes em Santa Catarina, depende do hotel, do lugar, que é mais caro que você viajar para o Chile, por exemplo. Então, eu queria, com a minha influência, poder deixar aquele seguidor mais acessível a fazer aquele passeio, a fazer aquela viagem, né? Então, eu comecei a pensar em formas. E aí, o Fernando falou, não, existe o NFT. Eu falei, como assim o NFT? Não, NFT, você vai abrir uma comunidade e as pessoas vão ter acesso à tua casa, vamos dizer assim, a gente vai abrir a tua casa, a gente vai vender um pedacinho da Marcela. A gente brinca muito nesse sentido, de você vai poder comprar um pedacinho da Marcela. É como se eu chegasse hoje num restaurante e falasse, oi, eu sou a Marcela, e a pessoa, não, senta na mesa e fica à vontade, pode comer e beber de graça. E quando você compra um pedacinho meu, é como se você chegasse lá, não, eu tenho um pedacinho da Marcela, eu tenho um NFT da Marcela, e eu tenho esse mesmo acesso. E aí, às vezes, é 50% de desconto, às vezes é 30% de desconto, às vezes é um drink de boas-vindas, é uma diária a mais no hotel. Eu gosto muito de dar 2 exemplos. O do NFT do Guia da Família, que já está confirmadíssimo, que é, por exemplo, a Smarter. A Smarter, esse meu sofá aqui, é da Smarter. A Smarter é uma loja de imóveis a nível Brasil, ela entrega em todo o Brasil. Vou dar o exemplo do preço desse sofá. Esse sofá custou R$7.000.
eu tenho pelo NFT 15% de desconto para quem tem o NFT do Guia da Família. Se você compra esse sofá, por exemplo, com o meu NFT, tu ganha 15% de desconto. 15% de 7 mil já é um bom desconto. E o NFT do Guia da Família vai custar R$100. Já valeu a pena ter comprado, né? Com certeza. Você está mobiliando a sua casa, que vai comprar mais ainda, né? Vai gastar 40, 50 mil para mobiliar. O que é R$100? Só que aí você vai ter conteúdos, né? Por exemplo, a gente vai ter os 5 minutos do empreendedorismo, que você daqui a pouquinho vai ser convidada aí online e ao vivo. Que é pessoas que eu respeito, que têm autoridade para falar do assunto, dando 3 dicas de empreendedorismo no ramo delas. Então, vão ter conteúdos exclusivos dentro do NFT que quem segue o Guia da Família não vai poder ver. Só quem vai ter. Mas por que pagar por esse conteúdo? Porque eu preciso saber que você tem interesse também. E eu tenho custos com isso, né? A plataforma que o Fernando desenvolveu, que você pode pagar por Pix ou por criptomoeda, ela existe um custo, é uma tecnologia. Não é simplesmente um site de domínio, existe toda uma tecnologia de mais de R$200 mil de estrutura. Então, a gente precisa reverter isso, né? E aí, um outro exemplo que eu gosto muito é o do Rock in Rio. O Rock in Rio lançou já o NFT para o próximo ano. E o que é o NFT do Rock in Rio? Se você compra o ingresso, por exemplo, o camarote, você vai no camarote. Se você compra para a pista, você vai para a pista. Entra, assiste o show, toma cerveja, toma a água, vai embora. Comprei o NFT do Guia da Família, do Rock in Rio. Você vai ter acesso a camarim, você vai ter acesso a lugares exclusivos, a lugares instagramáveis, a beber tal tipo de bebida, comer tal tipo de comida, a entrar antes dos portões abrir ao público, a ficar, de repente, por exemplo, eu sei que tem atrações, por exemplo, tirolesa, que paga extra. Talvez seja um dos benefícios, né? Não pagar. Tem cantores, o Nando Reis lançou NFT, né? Que é você receber as músicas dele antes que todo mundo. Então, você se sente especial. Você paga para ter isso, mas você se sente dentro de uma comunidade. E, assim, o investimento, o NFT, ele tem um preço muito simbólico pelos benefícios que se tem. Olha quem tá aí, meu amigo! Tá. Nossa, já deu um resumão, né, Marcela? Mas agora a gente vai para os detalhes técnicos com o professor. Obrigado, desculpa, hoje eu marquei, toco meu filho na igreja toda quinta-feira e eu acabei marcando, não sabia que coincidiu a mesma data, aí eu tava voltando aqui. Não, imagina, seja muito bem-vindo, obrigada, né? Mal de você já. Já falou bastante aí. A gente, né, nesse tempinho, deu uma introdução aqui do projeto do NFT da Marcela, professor. Mas queria saber, né, como é que vai funcionar mais em detalhes técnicos do projeto, que fase tá, quando você já tem uma data para lançamento, se puderes aí, né, falar um pouquinho mais para a gente. Sim. Então, basicamente, eu acredito que você já falou um pouco, né, sobre o que é o NFT, né? Embora hoje as pessoas elas ainda estão se familiarizando com o termo, mas cada vez está se popularizando mais. Eu, no meu caso, sou dessa área, né, da tecnologia também, então na verdade, comecei a trabalhar com isso já faz mais uns 5 anos, então eu já estou bem familiarizado, mas sei que isso é bem novo ainda, né, para muita gente. E é uma transição, né? A gente está passando por uma nova internet, a gente fala da Web 3, da Web 2 para a Web 3. Então, é uma nova forma das pessoas se relacionarem e os NFTs, eles são um dos elementos, né, do que a gente chama de Web 3. E, no caso específico, na parte técnica, eu tenho desenvolvido... Uma das questões também que importa muito não é só o que é o NFT ou o NFT em si, mas como que você vai utilizar ele. Né? Ele é apenas um elemento, né, que visa justamente conectar... Pode ser utilizado para conectar mais as pessoas, como é o caso da empresas, né, conforme o caso da Marcela. Mas uma preocupação que eu sempre tive foi de fazer todo o processo, né, a gente chama descentralizado, ou seja, que a pessoa não apenas adquirisse um NFT, mas que ela tivesse uma plataforma com os mesmos princípios que o NFT traz. A gente fala princípios da descentralização, ou seja, menos intermediários. Porque hoje tem muita gente que lança o NFT, mas como se fosse uma moda. Então você cria o ativo, mas a pessoa simplesmente ela adquire aquele token, ou aquele NFT, e ela não... Aquilo não acrescenta em nada, em termos de relacionamento, né?
E aí eu desenvolvi uma plataforma específica que eu chamo de uma espécie de um marketplace para Web3, que visa justamente permitir que as pessoas possam comprar os produtos, todos representados por NFT, inclusive frações de produtos. Esse vai ser o caso da Marcela. Você vai ter um NFT, e esse NFT ele vai ser, vou tentar evitar entrar em muitos detalhes técnicos, mas ele basicamente ele vai pertencer a um smart contract, e a pessoa ela vai adquirir pedaços desse NFT. Então, com isso, você consegue, a gente chama isso de NFT fraction NFTs, né? NFTs fracionados, porque você tem uma dinâmica melhor para você poder trabalhar em termos de benefícios, né? Então, hoje, isso, por exemplo, uma das áreas que tem utilizado esse tipo de sistema é, por exemplo, venda de imóveis fracionados. Então, ele utiliza também essa tecnologia que você tem basicamente um NFT que vai representar o imóvel, por exemplo, e aí você permite que seja emitida frações desse NFT, o que é até algo meio contraditório em princípio, porque o NFT ele quer dizer non-fungible tokens, ou seja, um ativo único, né? Mas existe hoje essa possibilidade de se criar frações, né, de NFTs, que até posso explicar como é que funciona, mas são detalhes mais técnicos, né, mais tecnológicos. E o objetivo é justamente esse, em si, é criar comunidades no espírito da Web3, fazer com que as pessoas, elas não apenas sejam passivas, né, porque qual que é a grande diferença da Web 2 para a Web 3? Na Web 2 você tá totalmente, você fornece dados, você presta serviço, por exemplo, para grandes big techs, né, como o Facebook, então você podia falar aqui como aqui nós estamos falando, por exemplo, né, que são grandes marcas. Mas o fato é que elas tiveram já, né, tem ainda, né, vão ter durante muito tempo sua importância, mas nós estamos numa fase de transição. Isso faz parte desde que a gente começou lá atrás, pela internet de escada, né, teve o Web 2 e agora a gente está entrando numa nova fase. E isso é algo que eu, por exemplo, observei já, né, como eu falei, já estou nisso por aproximadamente uns 6 anos, trabalhando só com isso, né? E porque é uma tecnologia fantástica, né, ela elimina muitos custos de transação nos processos, ela dá maior autonomia, possibilita, assim, vamos dizer, a gente está no topo do iceberg, na verdade, a gente tem muitas possibilidades de desenvolvimento. E você já tem uma data para o lançamento do NFT, do Guia da Família, ou ainda não? Ainda está em construção? Eu acredito que, pelo que tenho conversado com a Marcela, seria por maio, mas é possível que seja um pouco antes. Eu, na verdade, estou reformulando também a minha própria prestação de serviço de consultoria nessa área, então eu vou lançar agora já acredito que coisa de 2 a 3 semanas, toda essa tecnologia para mim mesmo, né? Até porque se eu estou precisando de consultoria, é interessante que eu tenha funcionando para mim, onde eu vou prestar todos os meus serviços de consultoria, todos estruturados em torno dessa plataforma, desde cursos até mesmo consultoria na parte jurídica, a parte técnica, tudo separado, obviamente, em segmentos, né? E vai ser basicamente a mesma infraestrutura que a gente vai utilizar para o desenvolvimento do NFT da Marcela, obviamente adaptado às características aí do trabalho dela, né? Que é algo também revolucionário, porque eu acho que essa questão da digital influencer, de ter essa proximidade, de certa forma já já traz aí uma semente da Web3, né? Você ter aquela pessoa em contato direto com o público, ao invés daquela coisa mais formal de uma marca, etc. Fernando, e o NFT, ele... você puxar um gancho teu ali, eu acho que a maior definição, em linguajar mais fácil, assim, vamos dizer, da transição do Web 2 para o Web 3 seria o quê? Quando você está no Web 2, o digital influencer, na verdade, ele te dá informações, se beneficia com a audiência. E na Web 3, não. Ele se beneficia com a audiência, mas ao mesmo tempo, por ter audiência, consegue que as marcas dê benefícios para os seus seguidores. Então, é uma cooperação. Eu posso aumenta a interatividade, né? Eu consigo ir naquele hotel, eu consigo fazer aquele passeio, eu consigo comer, ter uma experiência gastronômica naquele restaurante, porque você me assiste e me dá audiência. Mas por você me assistir e me dar audiência, eu também consigo cupons de desconto para você ir pela metade do preço ou ganhar algo extra lá. Então, essa transição, ela é justa. E ela é possível e ela está acontecendo agora. E é o que a gente está fazendo e logo em breve já vai ser lançado.
Exatamente. Quando a gente Uhum. fala sobre NFTs, por exemplo, né, tem toda uma coisa, algo muito mais profundo, né? Tem uma questão de chamada tecnologia blockchain, e o objetivo fundamental, que às vezes se perde um pouco, é a questão de que o que está por trás disso tudo é a criação de redes mais justas, redes de interação mais justas. Hoje, por exemplo, a gente fala que é centralizado, onde às vezes você é um simples produto, né, muitas vezes. E o objetivo final é criar redes mais justas que a pessoa, por exemplo, ela está contribuindo. Se o usuário, às vezes com um like, ele está contribuindo para você, por que ele também não está recebendo algo? Então você tem hoje plataformas de redes sociais, por exemplo, que o usuário ele coloca um anúncio, uma publicação, e se as pessoas gostam, por exemplo, ele recebe, né, simplesmente por um post. Às vezes as pessoas podem pagar por aquele post que ele está. Ao invés disso, hoje para centralizado para como diz, uma única empresa. E qual que é a questão econômica, obviamente, é que as empresas, né, elas vão explorar isso no seguinte sentido que eu penso, né? Por que você vai comprar num determinado produto numa loja, você pode comprar em outra e você vai ter um benefício? Hoje você já tem a ideia do cashback. Está um pouco dentro disso aí também. E os NFTs vão expandir essa lógica e acaba sendo uma concorrência, né? Que em última instância acaba sendo até mesmo a própria ideia da moeda, né? Que hoje isso tudo surge com o Bitcoin, que se apresenta como uma moeda melhor. Então é aquela história, hoje você usa a moeda do Estado porque você é obrigado, mas por que não usar uma moeda porque essa moeda é boa? Porque ela te proporciona, em termos tecnológicos, mais benefícios do que simplesmente, hoje como nós não temos benefício nenhum de usar o real, a gente simplesmente tem o benefício do próprio dinheiro, mas nada a mais. E quando você cria o NFT, é como se estivesse, de certa forma, criando até mesmo, em muitos casos, uma moeda própria. Uhum. Professor, e qual a maior dificuldade de colocar esse projeto em prática, né? Não sei se é a parte técnica, se nesse processo aí tem alguma coisa assim que, né, demanda mais tempo, enfim. O mais complexo que eu acredito é você saber estruturar o aspecto jurídico, não só o aspecto jurídico, mas o produto como um todo. Porque a parte tecnológica em si, muitas pessoas falam, hoje virou commodity, etc. E não é, né? Porque a parte tecnológica, você criar um token, criar um NFT é simples. Mas a questão é você conseguir criar esse NFT como um produto e agregar valor a ele. Porque simplesmente você criar o NFT em última instância nada mais é do que um ativo digital, quase como qualquer outro, dependendo da rede que você utiliza, dependendo da forma como você. Agora, a questão está em como que você vai trabalhar, como que você vai usar esse ativo. Como toda tecnologia, como que você vai utilizar a tecnologia. Então, ele tem um potencial, como a Marcela falou muito bem, de você criar redes de cooperação e fazer com que as pessoas se sintam mais felizes em participar dessa rede de cooperação, porque elas percebem que elas estão numa rede mais justa e elas querem participar dessa rede porque tem mais empresas, porque ali ela é tratada até mesmo de uma forma mais humana, né, na medida que ela não é simplesmente um objeto de consumo. Então, isso você agregar e criar um produto com essa qualidade é que é o mais complexo, porque aí envolve a parte tecnológica, envolve a parte de criação do produto em si, e também a parte jurídica, porque você tem que saber como que você vai estruturar isso, de modo a não entrar em leis específicas, como da Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta os valores mobiliários, ou outros ativos. Então, você precisa conhecer bem a parte da legislação específica nessa área, CVM, Banco Central, isso já é complexo, tem até pouco advogado que atua nessa área. Tem a parte do produto em si, tem que ter a parte da tecnologia. Então, tem que agregar as três questões para você poder fazer um produto viável. E para se diferenciar. Hoje as marcas elas estão começando a trabalhar isso, ainda para até que as pessoas conheçam mais, né? Por exemplo, tem uma marca de tênis que a pessoa que tiver um NFT, ela pode Já falei o nome da marca. Já falou, né? Do palpite do modelo, do tênis. Então, eles estão começando a descobrir isso. E esse é um processo de construção mesmo. Conforme você coloca o NFT e coloca o produto para rodar, e você tem que estar disposto a ouvir, vamos dizer, pegar o feedback, e esse feedback tem que ficar se retroalimentando para que a rede possa continuar se desenvolvendo. Se não, você cria um NFT. Se o teu processo continuar centralizado, as pessoas percebem, eu tenho um token, mas aí não serve para nada, eu continuo do mesmo jeito. Então, tem que saber criar o produto e tem que saber extrair o máximo de valor que ele tem.
Uhum. Professor, e ao mesmo tempo, né, que a gente vê essa tendência de metaverso, blockchain, essas novidades aí que, né, já também não são tão novas, o pessoal já está usando no mercado digital. Agora, por exemplo, no começo do ano, né, tem algumas big techs aí enfrentando, né, uma certa crise, ou reduzindo o quadro, atrasando um pouco esses projetos. Vocês apostam, né, totalmente nessa tendência, a ideia ainda trabalhar o físico com o digital, né? Vamos supor, essa parte do NFT em paralelo, né? Como é que vocês veem o mercado também? É, no, as pessoas eu vejo assim, né? De certa forma, elas têm essa questão do físico ainda, né? Só que você acaba. Essa questão do metaverso, eu vejo que ele cria, de certa forma, o mercado em si ele cria novas necessidades que as pessoas não possuem. Por exemplo, hoje quem nunca entrou no metaverso, para ele é indiferente. Agora, quando ele entrar no metaverso, quando ele entra no metaverso, ainda que a gente esteja no início, ele começa a entrar naquelas, a participar de algumas festas que ocorrem ali, aquilo começa a ser importante para ele. É o mesmo caso da rede social do Facebook, né, do Meta. As pessoas antigamente não viam sentido naquilo, mas hoje tem gente que não vive mais sem, por exemplo, o Instagram. Tem que estar me conectando com aquilo. Então tem o aspecto físico, mas o digital está cada vez mais integrado. E o que eu acompanho já, até porque eu tenho formação numa área chamada Internet das Coisas, o objetivo que a gente percebe de muitos aí é que as pessoas não tenham mais, a gente chegar num nível que as pessoas não passem a não saber muito mais o que é o físico e o que é o digital. A questão está toda integrada. A gente ainda está um pouco longe disso em termos, né? A gente já tem tecnologia hoje. A gente fala em metaverso, a gente fala em NFT, que é interessante para a questão das comunidades. Já tem agora a inteligência artificial, também que está sendo agregada e pode ser agregada e vai provocar uma revolução grande nessa área. E quando você conectar isso com a internet das coisas, colocar sensores, começar a trabalhar com sensores que cada vez estão mais baratos, a gente vai chegar muito perto disso que eu falei, de você realmente perder um pouco a noção do que é digital, do que é físico. Então, eu acredito que a grande tendência é essa, é a combinação das tecnologias, né? Sempre acreditei nisso, a combinação que a blockchain e o NFT é uma parte, tem inteligência artificial, tem a realidade aumentada, né? Que está tudo hoje no metaverso, realidade aumentada, realidade virtual. E ainda está faltando a questão da internet das coisas, que já existe, né? As pessoas já possuem alguns produtos em casa, me fugiu o nome agora, tem um produto bem famoso da Amazon, mas ainda falta integrar as questões. E quando você vai integra cada uma dessas peças, aí que você acaba se surpreendendo. Uhum. Bom, muito obrigada pelas informações. Não sei se queres complementar mais alguma coisa, ou se a gente falou tudo aí sobre o projeto. Sobre o que você falou, né? Vamos dizer, misturar o físico para o digital. Por exemplo, meu apartamento aqui, eu não fui em nenhuma loja. Nenhuma. Eu comprei tudo que tem aqui no meu apartamento online, né? Uhum. Mas muitas coisas que eu comprei foi assistindo Instagrams de outras pessoas ou colocando no YouTube. Então, por mais que eu estava assistindo no YouTube, por exemplo, agora eu estava com muita vontade de comprar uma máquina que faz água com gás, que eu adoro água com gás. Então, eu fui no YouTube e escrevi quem tinha água com gás, fazendo um vídeo, um review sobre água com gás. Então, é físico. A pessoa estava fisicamente com a máquina na mão, mostrando, e eu assisti na minha casa e comprei online. Então, é uma mistura entendeu? Eu não fui até a loja, não conversei com o vendedor, mas quando você compra pelo site, de certa forma, você conversa com o vendedor, porque você especifica qual cor você quer, qual tamanho, às vezes abre um chat ali que tira uma dúvida, que você manda, às vezes, a foto de como é a sua tubulação. E aí você não sabe se está falando com uma máquina, se está falando com uma pessoa, e ao mesmo tempo você pegou uma referência de uma coisa física, e é uma mistura assim muito natural que vai acontecendo. E o Guia da Família tem isso, porque a ideia é as pessoas comprarem o NFT do Guia da Família, terem o desconto, fazerem matemática. Vou comprar o NFT por causa de matemática, mas sem o meu carisma, sem a pessoa de alguma forma gostar de mim ou gostar do Nova Lifestyle ou fizer sentido, ela não vai comprar. Porque tem outros cupons de desconto, talvez se for um bom negociador, for até a loja negociar, consiga. Mas tem um pouco do físico, de quem é a pessoa, né? Então, por exemplo, agora que a gente está no momento, você perguntou qual momento que nós estamos agora.
O momento é de encontrar os parceiros que façam sentido com a história do Guia da Família, com o lifestyle do Guia da Família, para eles gerarem cupons de desconto legais, bons, para os seguidores e os compradores da NFT. Mas eu quero ir até os locais. Quero chegar lá, por exemplo, fazer a divulgação, por exemplo, do Aras. Então, eu quero ir lá no Aras, mostrar o Aras, mostrar a pessoa ter um gostinho daquela vivência, nem que seja por mim, e depois falar, não, eu também vou fazer, por exemplo, colocar meu filho na aula de pismo, mas eu vi a Marcela lá, da mesma forma que eu vi a pessoa comprando a máquina com gás. Né? Não vão ser todos os produtos que eu vou conseguir mostrar ou serviços, mas a ideia justamente é a pessoa ver ali nos meus stories ou ter um review na plataforma de eu usando aquele produto e ter a vontade de ter e aí ter ele mais acessível por ter comprado e fazer parte dessa comunidade. Com certeza, faz todo sentido, né? Como tu falasse, uma integração e também oferecer, né? Que justamente era a última pergunta aqui, qual a vantagem, né, para o público que vai interagir aí e adquirir esse produto. Nós temos três consumidores, né, Fernando, do NFT do Guia da Família. A gente tem o consumidor fã, que a gente brinca, que é o consumidor que vai comprar porque ele acredita no Instagram, ele não está muito preocupado em quais benefícios ele vai ter, ele só vai comprar porque ele vai ter um pouco de mais acesso e fazer parte da construção desse upgrade aí do Guia da Família, que é o menor consumidor, né? Aí a gente tem um consumidor que é a empresa que vai comprar um NFT para ter consultorias, para ter informações privilegiadas do mercado, para ter dicas, por exemplo, de como contratar um digital influencer, como negociar com o digital influencer, como vender seu produto, como criar um marketing humanizado, conteúdos que ele vai usar para se ele colocar na empresa dele e ele vai reverter em vendas. E tem um terceiro consumidor, que é eu, você, o Fernando, que são pessoas comuns que queremos desfrutar nas nossas férias de um hotel legal, queremos ter uma experiência gastronômica, queremos reformar a casa e queremos produtos e serviços com descontos, que é a mulher que vai fazer conta. Eu compro NFT por tal valor e se eu comprar um produto, eu já tenho lá um desconto que já valeu. E o NFT vai valer por 1 ano. Você vai ter acesso ao login e senha por 1 ano. Bacana. Uma coisa que eu queria falar antes de... Pode falar. Que eu queria falar antes de terminar, porque eu acho que sintetiza bem essa ideia, né? Que o que a gente quer efetivamente criar, necessariamente não precisaria ser feito por NFT, mas o NFT é a tecnologia que acaba possibilitando. E um exemplo que eu ouvi de uma empresa, não vou dizer o nome, mas que tem uma mentalidade bem nessa ideia, ela tem vende apartamentos por assinatura, tem um sistema de apartamentos por assinatura. Qual que é a ideia? Você tem uma parceria com várias empresas, por exemplo, que a pessoa está consumindo aquele produto, ela está ganhando, chega um tempo que ela não paga nada. Ela simplesmente está morando no lugar, mas ela está consumindo de empresas parceiras e essas empresas estão ali porque elas estão recebendo algo em troca e aquele consumidor está sendo valorizado por isso e está ganhando ali créditos, por exemplo, que podem ser por meio de NFT. Então vai chegar um momento que a gente vai ter você comprar o apartamento por assinatura, fazer venda por assinatura, e você não paga nada. Simplesmente porque você, ou pelo menos não pagar nada em termos, não pagar o preço da assinatura, mas porque você é uma pessoa interessante para estar morando naquele local por aquele período, por exemplo. Você está consumindo de outras empresas. Então, isso que é bacana, essa mão dupla aí, né? Essa via de mão dupla que a gente fala, que é a grande novidade da Web3. Né? Perfeito. Muito obrigada, professor, pela tua participação aqui. Espero outra hora a gente pode fazer uma live exclusiva daí, né? Só para falar de tecnologia também. A gente conversa. Contribuir em diversos assuntos. Tenho certeza que vai ser bem interessante tê-lo aí com você em uma outra oportunidade. Já aproveitei, Fernando, convidei a Carol para fazer o vídeo dela também, né? O vídeo dos 5 minutos de empreendedora. Com dicas, né, são 5 minutos, você tem até 5 minutos para fazer um vídeo que vai estar para quem comprar o NFT, você dando 3 dicas de empreendedorismo
que tenho certeza que talvez dê um insight para muita gente, às vezes é o que está faltando. E dica é sempre bom, porque a dica a gente dá de uma experiência que a gente viveu. Às vezes já deu certo de primeira, às vezes a gente errou 2, 3, 4 vezes até conseguir aquilo ali. Então, uma dica ela é sempre bem-vinda. E aí já fica também o teu contato para quem estiver lá no FT, quiser se comunicar com você, se conectar com você. Então, nesse momento, a gente está fazendo parcerias. Futuramente, quem quiser, né, dar dicas na plataforma, vai ter um custo para isso. Mas nesse momento, a gente está escolhendo os parceiros também para retribuir esses 7 anos de parceria. E já começa com a ideia de retribuição, né? Eu estou fazendo agora no NFT. Não é porque você me deu espaço aqui na live que amanhã depois eu vou te cobrar para você estar falando no meu NFT. É um momento de retribuição por muitas oportunidades que muitas pessoas nos deram e continuam dando, assim como você hoje chamar a gente para a live. Nossa, muito obrigada. Fico muito feliz e com certeza vou fazer e vou participar aí do projeto. Coisa boa. Bom, Marcela, e para a gente encerrar aqui o bate-papo, né, que tá ótimo, a gente ficaria até amanhã falando aqui, mas eu queria saber para ti o que significa, né, o empoderamento feminino e o que seria para ti uma mulher fina e poderosa. Eu respondi uma pergunta parecida e foi muito interessante. Eu estava no programa da Ju Flores, não sei se você a conhece aqui de Balneário, e era a Semana da Mulher. E ela me fez uma pergunta um pouco parecida. E eu falei que a mulher, quando ela é forte, quando ela é empoderada, ela entende a necessidade da mulher e do homem dentro da sociedade, né? Eu acho que a mulher feminina é aquela mulher que usa as suas características da persuasão, do jeitinho de falar, de um comportamento até do corpo sensual, não para manipular as pessoas, mas para conseguir, por exemplo, uma característica que nós temos, a gente consegue normalmente escutar mais, saber a hora de falar, características que a gente tem, que se a gente usar essas características e ser assertiva e trabalhar essas características, elas viram ferramentas. E conviver com os homens, porque, por exemplo, eu e o Fernando, nós temos uma parceria, uma amizade que deu certo, entendeu? Claro, poderia ter sido outra mulher? Eu poderia ser um digital influencer homem, mas eu tô me lançando como uma mulher empoderada que vai ter o primeiro NFT junto com o homem. Sem o Fernando eu não conseguiria fazer isso. E eu reconheço todo o trabalho dele e eu tenho certeza que como eu também tenho o meu lado bom que somou ao que ele precisava. Então, uma mulher empoderada é uma mulher que consegue trabalhar ao lado de homens, né, e de outras mulheres, usando e delegando e aproveitando ao máximo o que você não consegue fazer. Por exemplo, eu não entendo tecnologia, o Fernando entende. Então, tá tudo se bem, o Fernando é melhor que eu nessa parte. Em alguns momentos, o Fernando, por exemplo, queria lançar uma NFT de uma forma que talvez não tinha tanta estratégia, que eu já, por viver do Instagram, tenho ideia do que é um pré-lançamento, que é, por exemplo, algo que nós estamos fazendo aqui, uma live, já fomentando e já criando a vontade nas pessoas de saber o que é o NFT. Então, deu certo. Então, uma mulher empoderada, uma mulher forte, é aquela que consegue reconhecer o que ela tem de fraco, ela pode estudar e ficar boa naquilo, mas aproveitar, seja de pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, de homens, de mulheres, e conseguir juntar isso e trabalhar. E entender que a gente não é melhor que ninguém e, principalmente, que sozinho a gente não chega lá. Com certeza. Não, mas é bem engraçado. Eu acho que é bem também um estigma social. Às vezes tem aqueles ditados, brincadeirinha, né? Ah, amigo de mulher é cabeleireiro. Tipo, né? Não pode ter um amigo homem ou fazer uma parceria com um homem. Até esses dias também, né? Conectei com uma pessoa pela internet para falar de negócios. E aí, né, como é de outra cultura, já, opa, mas o que tu quer comigo? Daí eu, não, é só negócio mesmo, mas, né, já tem até, assim, um estigma de que não, tipo, só posso fazer negócio com mulher, né, não posso negociar com homem, não, a gente é tão boa quanto, então é muito bom ter essa inspiração aí, o exemplo da Marcela também. Eu escutei uma pessoa falando e... uma pessoa influente falando que ela não escutava conselhos de pessoas que estavam há menos tempo na profissão dela. Eu não acho que essa é uma mulher forte, empoderada. Porque uma mulher jovem, eles são tão ligados em algumas coisas que nossa, eles sabem 10 vezes mais que a gente hoje. Então, se você tem a oportunidade de conviver com pessoas jovens, eu tenho muitas amigas da minha idade, eu tenho 31 anos, de 40, 45, que tem filhas de 21. Eu sempre tenho uma oportunidade, eu sento do lado, eu tenho meu afilhado de 16 anos. Eu e o Fernando já fomos almoçar com meu afilhado, eles ficaram
conversando 2, 3 horas, que nem eu sabia que ele entendia aquele assunto. Então, eu quero saber, eu pergunto. Então, eu não acho que uma mulher empoderada... Eu lembro que eu escutei esse comentário, a pessoa caiu um pouco, assim, na minha concepção, Do porque... conceito. eu falei, nossa, porque, gente, os jovens, até a criança, né? Essa semana, eu tava com um cliente, um caso de criminal, e eu conversando sobre o assunto com uma pessoa, a Helena me deu um insight de 7 anos. Ela falou, tá, mamãe, mas se essa pessoa não tivesse feito isso, se a pessoa não tivesse feito isso, então, na verdade, quem tá ocupado é o teu cliente. E me fez gerar onde começou a situação e aonde é o ponto que eu tinha que entrar da defesa. A Helena tem 7 anos. Então, sabe? Sim. Faz todo sentido você estar aberto, com ouvidos e olhos bem atentos a tudo que está ao seu redor. Seja um conselho de um homem, de uma pessoa mais nova, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa que não é da sua especialidade. E filtrar isso, claro, para ser assertivo. Concordo. Nossa, os meus maiores insights também vêm dos meus sobrinhos, né, que vivem ligados na tecnologia. Gente, se eles não souberem, sabem muito mais informação que eu hoje, porque ficam no celular o dia todo, né? Muito bom. Bom, adorei o bate-papo, Marcela. Espero, né, te encontrar mais vezes. Hoje foi virtual, mas fica aqui aberto o espaço, né? Sempre que quiser compartilhar tuas dicas também. Vou deixar a live salva. Depois, se quiser compartilhar no teu perfil e no canal do YouTube, né? Para o pessoal entender melhor aí o projeto. Maravilha. Muito obrigada. Uma boa noite, Fernando. Obrigada aí por topar. Né, nesse corre-corre do dia a dia, a gente está mais... Nós temos participado de alguns podcasts, algumas entrevistas, e tem sempre sido mais gostoso, porque a gente vai afinando as conversas, e temos nos visto mais em lives do que pessoalmente. Né, Fernando? Com certeza, não, agradeço muito e aprendo muito com você também. Agradeço pelo que você falou, fiquei emocionado aqui até, e de verdade, né? Porque realmente é uma parceria e a gente aprende muito, por exemplo, a ideia de fazer, a questão de pegar algumas coisas que você falou, por exemplo, de você ter despedaçar, né, pegar um pedacinho, reconstruir, coisas que se conversa, você aprende. Ela falou do afiliado, por exemplo, dela, falou de uma questão que eu não conhecia, despertou ali, falei, poxa, então realmente a gente está sempre aprendendo a cada dia, né? Agradeço muito a oportunidade também por estar com vocês aí. Então, tá bom. Boa Imagina, noite, eu que agradeço. Carol. Depois que você compartilhar ali no Obrigada. seu feed, a gente compartilha aqui também. Um beijo Tá bom. e boa noite. Bom, boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.